E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre computação quântica, especificamente sobre internet quântica. E no último vídeo a gente estava vendo esse artigo relacionado a como um computador quântico ele é heterogêneo, né? Que você tem a parte quântica e a parte clássica. A parte quântica funciona mais como um acelerador, né? Algo que faz as computações, entre aspas, terem resultados mais rápidos, entre aspas. Por estar em um modelo diferente, né, do modelo clássico. Por enquanto a gente não tem resultados realmente. Assim, a Google fala, a IBM, mas a Google, né, entre outras universidades falam, a gente conseguiu resultados que superam qualquer computador que exista, qualquer supercomputador, como o Fukitsu do Japão, supera qualquer supercomputador que existe. Mas não é bem assim. Mas no futuro talvez. Mas por enquanto a gente tem a parte quântica, a parte clássica. E aqui, por exemplo, a gente viu, né, a arquitetura de um computador quântico, né, básica. Talvez tenha algumas adições já agora, porque esse artigo é de 5 anos atrás. Mas o chip, né, a parte quântica e clássica, que vai você vai ter os resultados na parte quântica e depois converter isso para bits clássicos. Enfim, algoritmos, enfim, todas as coisas que é um pouco diferente do sistema clássico por causa da tecnologia base que usa, mas algumas coisas levam o mesmo nome, né? E aqui a gente vai citar outro artigo, que é controlando eletrônicos para é, semicondutores em qubits, né? Esse spin é uma propriedade dos qubits, propriedade de partículas em geral, no mundo subatômico, da questão de eles conseguirem ficar em ângulos diferentes, né? E se chama spin, né? É tipo uma rotação da vida, entre aspas. E eu não sei se isso daqui foi um manuscrito aceito, né? Então, eu não sei se já foi publicado. É 2019, né? Enfim. E tem essa imagem aqui nesse artigo, 2019, que mostra a mesma questão, né? Só que de uma forma um pouco diferente. Então a gente tem os qubits ali embaixo, que é a parte mais da base do sistema, né? Que você tem que controlar os qubits. Você vai emitir computações através desses qubits. Você vai ter o que vai ler e controlar esse sistema, o, os out, as computações que vão ser enviadas, elas têm que ser lidas, né, e estabelecidas, né, para você conseguir ler o seu resultado e tal. Microarquitetura, correção de erros ali, Quantum Error Correction. Também outra técnica é Quantum Purification, né? O que significa correção de erros, né, num computador quântico? E purificação também, que é outro assunto. Essas duas coisas, correção de erros e purificação, com a parte vermelha, basicamente o computador clássico, ele teve a sua época de erros. Você ia fazer coisas e dava erro, até hoje, né? Mas enfim, dava muito mais erros, obviamente, no começo, né? E fizeram vários algoritmos na parte do processador para corrigir esses erros, e hoje em dia você tem um computador que, no geral, não comete tanto erros num sistema operacional bom. Se você usar algumas distribuições de Linux, ela dá erro toda hora, enfim. Eu lembro que Kali Linux, eu lembro que tinha dia que eu tinha que reinstalar 3 vezes no mesmo dia. A versão light, né, que eu tinha no computador naquela época. Por causa de erros, né, enfim. Mas, aí é a questão do software, né, mas erros no próprio processador, aí nenhum software conseguiria lidar com isso. Então, na parte clássica, resolveu isso daí lá nos anos 60, 50, algo assim. 70, já tinha já a correção de erros boa. O suficiente para conseguir ter computadores em larga escala. Mas o computador quântico em si, a natureza dele, ele é muito, ele tem muito noise, a gente fala. Tem muita interferência do ambiente, pode afetar. As leituras talvez não sejam sempre totalmente corretas, porque você vai ter muitas interferências. E essas interferências, você tem que pegar esses dados e corrigir eles. Algoritmos que corrijam esses dados de forma estatística, de forma probabilística, né? Então você tem que pegar os erros e tentar, sei lá, fazer que eles fiquem alinhados e tenha uma coesão aí no que está fazendo. Então
Isso daí se chama Quantum Error Correction, ou correção de erros quânticos, ou também Quantum Purification. O compilador, que vai compilar a linguagem, e os algoritmos quânticos. O algoritmo em si, a gente vê no Qiskit, no Qasm, entre outras linguagens, o Qiskit que é IWM, e a gente já mostrou no canal, essa linguagem em si, ela é a mesma coisa. A diferença é que você está lidando com parâmetros diferentes dentro da linguagem, mas é uma linguagem que você aprende, não é difícil, mas você tem que entender como funciona a criação de sistemas quânticos para entender. Vou mostrar mais pra frente. E o propósito do artigo do Sato é basicamente falar sobre quantum attacks. E a gente falou anteriormente sobre os ataques na internet clássica, né? Agora a gente vai falar na internet quântica. Lembrando que tudo isso daqui, gente, é assim, a parte teórica, né? Que por enquanto nenhum ataque ou defesa pode ser feito em computadores quânticos. Até tem aplicativos que eu já falei nessa série, mas tem aplicativos que falam, a gente está usando defesa contra ataques quânticos. Aí eu olho isso e falo meio que nem tem computador quântico ainda, como você está querendo dizer que você tem como se proteger contra ataques quânticos de computadores quânticos se nem existe ainda isso. Algo que realmente faça algo relacionado a isso. Tipo, existe computadores quânticos, você pode usar até na nuvem, vou mostrar, mas até já mostrei no canal, mas você não consegue fazer coisas realmente factuais de você hackear pessoas usando computadores quânticos. Não tem nada a ver. Por enquanto você não tem como fazer isso, mas enfim. É mais parte teórica. Na parte vermelha, né, a questão de roubar informação nesse estado, de você extrair informações de conexões usando tecnologia quântica, de você atrapalhar o serviço, ou a integridade, ou a viabilidade do serviço, como um DDoS, né? Um Denial of Service. Aí você pode falar, nossa, mas vai ter Denial of Service na internet quântica? Vai. Provavelmente. O Denial of Service é uma das... Assim, gente, eu sempre tenho assim que o erro principal vai ser, assim, em como os sistemas são construídos na questão do código, né? Então, é a mesma coisa. Só tá mudando a tecnologia base, mas a parte em si, as partes mais acima da camada da internet vão ser parecidas com a clássica. E também conseguir acesso a recursos computacionais, né? Como a repetidores quânticos e componentes externos. Então, assim como talvez, assim, nodes da internet clássica, talvez hackeadas, não sei se isso é correto dizer, né? Mas a integridade dos repetidores quânticos pode sim ser comprometida. Né? Outra coisa também que pode ser uma opção para ataques é o uso de resultados de entanglement, né? Na cópia ou de entanglement, de dados relacionados a entanglement. Isso na parte clássica, né? Porque esses dados, por enquanto, eles são convertidos em dados clássicos, né? Em bits clássicos. Que o entanglement em si você não conseguiria copiar ele a partir só da tecnologia quântica. Mas enfim. A gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Então, até mais.